Então beleza, vamos para a aula 2. Aqui a gente vai começar a fazer a parte do administrador. Então vamos começar logo aqui pela parte do resource do usuário, certo? Então meu projeto já está aberto aqui. Eu vou fechar tudo aqui, certo? Deixa só esse projetinho. Eu vou fechar esse aqui também. E eu vou aqui na minha migration, que é criada por padrão. Então eu tenho uma migration de usuário, certo? Deixa eu só dar uma aumentadinha aqui, ó, user table. Aqui a gente vai fazer só algumas coisas. Eu vou adicionar mais alguns campos, beleza? Depois do name. Então eu vou adicionar um table. Não vou colocar username. Ele vai ser um table chamado phone, certo? Então a gente vai usar a mesma tabela de usuário tanto para o administrador quanto para o cliente, certo? A única diferença que a gente vai fazer, a gente vai setar um tipo de cliente, um tipo de usuário, certo? Se é um tipo admin ou tipo customer, beleza? Eu vou tirar isso aqui, ele pode ser no label, certo? Eu vou ter o meu CPF, não é address, é CPF, address é já, certo? Ele pode ser no label, porque quando eu for cadastrar o filament, eu não vou cadastrar essas informações somente depois que ele acessar é, a nossa parte administradora. Então eu vou criar aqui um enum, certo? Do tipo enum, chamada role. E esse role pode ser ou do tipo admin ou do tipo customer. Vou colocar customer, certo? E por padrão ele é do tipo admin, beleza? Porque o nosso primeiro usuário sempre vai ser administrador no nosso sistema. Então quando a gente for fazer a parte de cadastro a gente vai ter dois cadastros, né, de cliente. A gente vai ter o cadastro onde nós como administradores, né, o dono do MyCakes, vai cadastrar o cliente manualmente e quando o cliente for cadastrar, certo? Se cadastrar ele mesmo. Então, quando o cliente for se cadastrar ele mesmo, obviamente a gente vai setar o tipo de role, né, de usuário, e que eu vou botar type em vez de role. Tipo de usuário como um customer, obviamente, beleza? E basicamente é isso. O default dele aqui tá de mim e basicamente é isso, certo? Nesse caso aqui. Não preciso mais do que isso não. Beleza? Então eu vou vir aqui, eu vou dar um migrate, pa migrate. Aí tá dizendo que o MyCake Core não existe no meu, não existe esse banco de dados, tá perguntando se eu quero criar. Sim, eu quero criar esse banco de dados e ele deu um migration. Certo? Ok. Então vamos lá. Antes de a gente acessar lá, eu vou só abrir aqui a minha model de usuário, certo? Pra gente poder fazer algumas coisas. Aqui simplesmente eu vou adicionar os outros campos que eu adicionei lá. Então phone, CPF e tipo no meu label. Por enquanto é isso, certo? Então se a gente vir aqui na documentação, lá no meu panel builder, aí não, aqui na minha instalação, né? Ele pede para mim criar um usuário usando esse comando aqui, ó. Então vamos lá criar esse usuário. Então eu tenho um alias, né, de PA é equivalente a PHP Arts, então se você não tiver, vocês colocam PHP Arts. Make, certo? Filament user, certo? Pronto. Ele vai perguntar qual o nome do usuário que a gente quer colocar. Eu vou colocar admin, né? Então vamos ter um usuário chamado admin. O nome dele é admin, certo? Qual o e-mail? Vou colocar um e-mail padrão, admin@gmail.com e uma senha qualquer, certo? Então ele criou. Então teoricamente se a gente vir aqui no nosso projeto, atualizar ele, né? A gente vai conseguir logar com o admin. Então, admin é a senha que eu escolhi. Beleza, então estamos dentro do nosso filament, beleza? Lembrando, certo? Que já a gente vai ver aquele negócio do tipo, né? Então a gente tem que bloquear o login do usuário do tipo customer ao nosso administrador. Então a gente não pode deixar isso acontecer, a gente vai já fazer isso, beleza? Antes disso, a gente vai criar nossa resource. Então eu vou vir aqui. Então vai ser pa make, né? Filament resource. Então basicamente a resource, o que seria a resource, né? A resource basicamente é o que faz o filament funcionar, certo? Então ele vai ter as páginas de criar, editar e listar e visualizar a nossa model, tá? Então ele pega a model, os campos que estão na model, no nosso fill label e na tabela, certo? E transforma e já cria automaticamente esses campos para a gente precisar
codar o front-end. E ele já faz todo tipo de validação e etc pra gente, certo? Por isso que é bom o Filament. É um negócio muito interessante, beleza? Então vamos lá. Ó. Então a gente vai ter algumas tagzinhas. Se a gente quiser que o nosso resource, ou seja, tipo o cadastro, a edição e a visualização do dado de um tipo de algum model específico que eu quero que seja modal, eu tenho que colocar essa tag aqui, chamada menos simple, né? Então, quando eu colocar menos simple, ele vai abrir aquela resource como modal, né? E ele está dizendo assim, ó, gerar automaticamente os forms e a tabela do meu model. Então, ele consegue, a partir da model, do label, e a partir da tabela, gerar os campos em um formulário para a gente e uma tabela para a gente basear no tipo de campo, beleza? A gente vai usar essa tag e a gente vai usar a tag view para ele criar uma página de visualização, né, na nossa model. Então a gente vem aqui, qual é o nome da nossa model? User, certo? View, generate. Aí está dizendo só o seguinte, que ele não consegue criar baseado no tipo enum. Aí ele cria em qualquer tipo lá, mas a gente vai resolver isso. Então aqui ele criou uma pastinha chamada filament, certo? Dentro dessa pastinha ele vai ter o resource e eu vou ter a minha user resource. Se eu voltar aqui no meu dashboard e atualizar ele, deixa eu dar só mais um zoom aqui, certo? Se eu atualizar ele, vai estar aqui minha resource, né? Eu tenho já um usuário cadastrado, eu posso até abrir ele aqui, ó, visualizar ele. Não tem formulário, ele não pegou os campos, por incrível que pareça, então a gente vai ter que colocar manualmente, não tem problema isso. Não existe problema nisso, certo? Então, vamos lá. Então, eu vou ter um campo do tipo form, até colocou aqui para mim o copilot, certo? Eu vou tirar isso aqui, beleza? E vou colocar assim. Se eu voltar aqui e atualizar, ele tem dois campos para mim. Então, eu vou ter o campo. Eu não gosto de ter esse negócio aqui, eu prefiro ter assim e ele ficar com o import lá em cima, fica mais limpo o nosso projeto, certo? Então, lembrando que esse make é onde baseado nos campos da nossa tabela, no nosso model, né? Então, se a gente vir aqui no nosso modo de usuário, eu vou ter o name, e-mail, password, phone, CPF e type, beleza? Então, a gente vai preencher isso com essas informações. Então, vamos lá. Então, eu vou ter o name, só o label que eu vou mudar aqui, eu vou colocar para traduzir para nome. Então, label eu consigo colocar um nick, né, em vez do nome do campo da tabela. Ele vai ser required, não vai ter placeholder. Pode até ter placeholder, né? Para dizer que, né, se eu atualizar aqui vai estar nome ali, ó, nome. Pode ser placeholder, não tem problema não. Eu vou ter um e-mail, certo? E ele vai ser required e ele vai ser do tipo e-mail. Esse tipo e-mail é interessante porque eu posso fazer o seguinte, ó. Posso colocar aqui, eu posso colocar qualquer coisa no e-mail, mas ele não vai validar porque eu preciso que tenha um arroba no meu e-mail, né? Aquela validaçãozinha padrão, é, beleza? Então antes do e-mail, eu vou fazer as informações básicas dele. Então eu vou copiar esse carinha aqui, eu vou colocar aqui, eu vou formatar e aqui vai ser o meu fone, certo? Então o label dele vai ser telefone, ok? Ele vai ser required, ele não vai ter placeholder. Ele vai ter outra coisa fora o placeholder, que é uma validação chamada tel, certo? Então ele vai validar um telefone para mim, certo? Antes de colocar, o nosso telefone aqui padrão brasileiro é assim, né? A gente tem um DDD, a gente tem o dígito 9, temos 4 dígitos, um hífen, né, um tracinho, e mais 4 dígitos. Como é que a gente mascara isso, né, Rodrigo? Como é que a gente faz uma máscara no input usando o filament? É bem simples, certo? O filament 3, né? Então, como eu falei no vídeo anterior, no vídeo de introdução, o filament 3 ele veio com várias novidades mais simples, né? Deixando mais simples do que o filament 2. Então, uma das novidades é o carinha chamado mask, né? Então, já até colocou aqui pra mim o copilot. Então, eu consigo mascarar é, o meu input, só que em vez de 0, certo? Em vez de 0, vou selecionar todo o 0 aqui. Eu vou colocar 9. Oh, calma.
Em vez do 0 aqui eu vou colocar 9, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, certo? Então, se eu voltar aqui e vir aqui, digitar, ó, certo? Então, ele está mascarando o meu input automaticamente, beleza? Certo? Então, se eu digitar qualquer coisa aqui, ele já vai colocar a máscara em cima do que eu digitar, beleza? Basicamente é isso, a parte de telefone. A gente vai aqui pro CPF. CPF é a mesma coisa, certo? A gente vai mascarar ele, bem simples. Então eu vou colocar o nome do campo, chama CPF. Eu vou colocar CPF maiúsculo. E aqui a gente vai mascarar ele. É bem simples, nosso modelo de CPF. Então é 3 números, ponto 3 números, ponto 3 números, tracinho 2 números. Então, desculpa, não é 0, é 9, certo? E aqui é 9. Porque o 9 ele vai ser substituído pelo valor que eu digitar. Então, se eu vir aqui no CPF e digitar qualquer coisa, ele vai formatar como fosse um CPF, beleza? Depois disso, eu vou ter o e-mail, tranquilo, certo? Que é do tipo e-mail, ele é required, tudo de bom. E eu vou ter a senha, certo? Só que na senha, ele até colocou aqui pra mim, password. Depois da senha, eu vou deixar a senha pra último. Eu vou ter o Copilot já tá me ajudando, então vai ser eu e o Copilot aqui com vocês. Deixa eu só tirar aqui. Select, eu vou ter o tipo. Então, o tipo pode ser admin ou custom. E eu coloco aqui dentro das opções, dentro do select. Então, se eu voltar aqui, agora sim, eu tenho o nome, o telefone, o CPF, o e-mail, a senha, né, que ainda não vou entrar no método da senha, o tipo, que pode ser admin ou custom. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou cadastrar um carinha aqui. Vou colocar Joy Doy, certo? Esse cara, eu vou colocar qualquer informação aqui, sem relevante, certo? Então, a mesma coisa no CPF. O e-mail, vou colocar joydoi@gmail.com. A senha, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Eu vou limitar a 8, ou seja, eu posso até colocar aqui que ele vai ser uma senha, né? Então, até achando estranho porque estava mostrando aqui. Então, agora se eu digitar, ele não vai mostrar, certo? Que ele vai ser required. Não vai ser agora no momento eu não vou tirar esse required, pra vocês entenderem já uma coisa. Eu vou colocar ela. Eu tô fazendo basicamente a mesma coisa que eu fiz nos vídeos que eu já lancei aí, mas eu tô refazendo, né? Basicamente aqui eu vou colocar que basicamente eu vou colocar aqui que ele precisa ter no mínimo 8 milênfio, né? O tamanho de mínimo 8, né? Ou seja, tem que ter no mínimo 8 caracteres para ser considerado uma senha. Só essas validações que eu colocar na senha. Então vamos lá. Vou colocar Joy Doi, né? Joy com J maiúsculo, obviamente. Telefone, qualquer coisa. Beleza, aqui já foi. CPF também. O e-mail vai ser joy@gmail.com. A senha eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês já vão entender a parte da senha. E ele vai ser um cliente. Então vai ser do tipo custom. Eu vou criar ele. Criei um Joy Doi. Beleza? Por que não mostra a senha, Rodrigo? Novamente, porque no nosso modo a senha está como hidden. Então ele nunca vai trazer a senha para mim. Qual é o problema, Rodrigo? Tu tá dizendo da senha, que é a mesma coisa do vídeo passado, que é o nosso grande. Se eu abrir aqui o Debiver, né? A gente vai abrir, eu vou abrir aqui o Debiver pra gente ver. Vocês verem por que vocês têm que mexer um pouco na senha, certo? Fechar aqui. Eu vou abrir aqui minhas bases de dados, banco de dados, MyKey Cores. Eu vou aqui na tela de usuário. Se eu vir aqui em dados, nosso queridíssimo, incrivelmente, ele criou a senha recheada. Isso é incrível, porque não era para acontecer isso, certo? Ele era para criar a senha
por padrão já. Tá bom. Se ele criou, então eu não vou precisar menos uma coisa, certo? É porque eu tô repetindo a mesma coisa do vídeo passado. Então se na versão nem sabia disso na realidade. Na versão 3 quando eu coloco o password, então basicamente ele já faz o hash da senha, certo? Teoricamente, se é do tipo password, então ele é uma senha. Então vamos lá. A única coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, que a senha ela só vai ser required, certo? Ou seja, ela só vai ser required quando, né? Então eu vou colocar aqui uma função anônima aqui dentro. Então, ela só vai ser required quando o meu estado seja. Desculpa, quando o meu estado não. O estado é o que eu digitar. Se eu quero pegar algo maior que o estado, eu tenho que pegar o contexto. E o contexto é uma string, certo? Ou não, é uma variável, né, Rodrigão? Calma aí. O string chamada contexto. Context. Certo? Então eu estou pegando o contexto. Esse contexto ele vai me retornar um do tipo bool, ou seja, se é verdadeiro. Na realidade, required, né, vai me retornar um tipo bool, né, se ele é requerido ou não, certo? Então ele só vai ser requerido quando o meu contexto, quando o meu context, né, quando o meu context for igual a create. Ou seja, ele só vai ser required quando o meu context for igual a create. Por que isso, Rodrigo? Porque se eu deixar só required aqui, ó, sem isso, certo? Sem isso aqui, toda vez que eu for querer editar um usuário, então eu vou editar esse usuário aqui, provavelmente é ele. E não está mostrando aqui, ó, então é ele. Se eu tentar só, por exemplo, digitar Joy22 e salvar, ele vai obrigatoriamente pedir a senha toda vez que eu for editar um usuário. E eu não quero isso. Eu só quero editar a senha se eu, desculpa, eu só quero editar a senha se eu quiser, certo? Então, se eu não quiser, eu não quero, se eu não quiser, eu não quero editar a senha, certo? Então ele não pode ser obrigatório, required no caso, quando o meu contexto for edição, né? Então, quando for edição, eu posso ou não editar a minha senha, certo? Então eu preciso colocar aquilo lá. Quando o meu contexto, ele só vai ser required quando o meu contexto for create, né? Então se eu voltar aqui, né, e tentar colocar Joy 2, ele vai dar um erro, porque password é nula. Interessante? Interessante. Porque está colocando o password como branco. Então a gente vai fazer outra coisinha aqui. Eu vou colocar que ele vai ser disable, certo? Quando o meu contexto for igual a edit. Então quando o meu contexto for igual a edit, ele vai ser disable, certo? Então ele vai desabilitar o campo quando o meu contexto for igual a edit. Fazendo isso, né? Ele previne que que ele esteja nulo, certo? Teoricamente, ó. Então agora ele salvou, beleza? E se eu voltar lá no meu, eu não vou ter como saber porque ele tá hasteado, né? Então, fazendo isso eu consegui mudar minha senha ou mexer no meu usuário sem eu precisar mudar minha senha, beleza? Show de bola. Show de bola. Então vamos lá. Eu vou mudar isso aqui para tipo de usuário. Administrador aqui para ficar mais bonitinho. Administrador e aqui não é customer, é cliente. Beleza? Formatei. Então vamos lá. Seguindo aqui a premissa do nosso queridíssimo MyCake. Então se a gente vier aqui no MyCake, né? Então quando eu for pedir, o usuário precisa ter um endereço. Não é isso? O usuário precisa ter um endereço, né? Na verdade, um usuário pode ter vários endereços. É aí que tá, certo? Então, a gente vai criar uma tabelinha nova, certo? Que é a tabela de address, beleza? Então vamos lá, criar essa tabelinha. Então eu vou criar uma migration chamada address, para a gente poder fazer o nosso carinha aqui. Antes disso, né? Vamos só ajeitar isso aqui, porque tá feio. Porque não existe nenhum. Então aqui vai ser
Obrigado, Copilot. Eu acho que não é assim, ou é assim? Não é assim, acho que é text, column, pronto, assim vai. Então eu vou substituir todos esses aqui por text, column, calma garoto, copiar aqui. Eu vou substituir todos esses aqui por text, column, beleza? Então eu vou ter o name, o iPhone, CPF e o tipo de usuário. Então, name é nome. Então se eu voltar aqui, teoricamente é para estar mais bonitinho. Beleza. Certo? O nosso administrador não tem telefone e CPF, por enquanto a gente não editou ele, mas a gente tem aqui o tipo de usuário. Certo? Depois a gente vai ter uma aula específica só formatando as tabelas, certo? Que o nosso foco agora é os formulários. Ok? Então vamos lá. Como eu disse, a gente vai fazer a nossa migration agora de endereço, ou seja, para a gente poder fazer com que cada cliente, né, cada usuário do tipo cliente tenha o seu próprio endereço, que pode ser vários, né? Um cliente pode ter vários endereços, ele pode, sei lá, ter o endereço da sua casa, endereço do trabalho, endereço da casa da namorada, enfim, etc. Beleza? Então, vamos ver aqui nosso carinha aqui, vou dar uma limpada aqui. E eu vou criar já logo um modelo desse cara, certo? Então, é, eu já vou criar o modelo e a partir do modelo eu criar o migration. Então eu vou dar pa make model. Ele vai perguntar qual é o nome do meu modelo. Então o nome do meu modelo é address, certo? Com dois S assim, ó. Address, beleza? Aí ele pergunta aqui, o que é que você quer que eu crie junto com esse model? Então eu vou criar a minha migration. Então eu desço aqui embaixo e aperto Tab, ele vai criar minha migration junto. Eu vou criar uma policy, um resource controller, uma factory. Eu vou criar a migration, beleza? É só apertar Enter. Então ele criou para mim um model chamado address e uma migration. Então primeiro a gente vai para migration. Então, create address table. Esse carinha aqui. Nessa migration, obviamente a gente vai ter um cara do tipo foreign ID, né? Que é o user ID, exatamente. Então essa tabela aqui vai ter relação com a tabela de usuário. A tabela de usuário via, né, uma relação também vai ter, da relação do model vai ter acesso à minha tabela de endereço. Então vamos lá. Primeiro eu vou colocar esse carinha aqui. Então vai ser meu street. Depois do street eu vou ter o number. Não vou ter complemento. Então eu vou tirar esse carinha aqui. Não vai ter complemento. Vou ter o neighborhood, que é o meu bairro. Vou ter a cidade e vou ter o estado. Não, eu vou colocar CEP. Beleza? Basicamente é essa minha tabela, não tem nada de dificultoso nela. Beleza? Então eu venho aqui na minha migration de address, que eu acabei de criar. Certo? Address. Aqui. Certo? Tô só vendo se eu não errei o nome. É 2E, 2S, tá correto? 2E, 2S. Beleza? Então aqui, basicamente, user de street name, neighborhood e esse carinha aí. Beleza? A única coisa que eu vou criar aqui é uma função chamada user, né? Que vai ser do tipo belongs to, que ele vai se basear na minha tabela de usuário, certo? Então, para que ele consiga fazer, para que a gente consiga fazer a nossa, a nossa parte do filament, onde a gente vai criar os repeaters, né? Ou seja, um usuário pode ter vários endereços, a gente vai criar um negóciozinho lá do tipo repeater, que eu posso adicionar vários campos, né? Do tipo endereço para um usuário. A gente precisa ter uma relação para a gente poder usar a partir desse módulo de endereço, né? A única coisa que eu vou fazer aqui é que ele vai se basear no use ID. Deixa eu ver se ele importou. Beleza? Então é isso, basicamente é isso. A única coisa que eu vou fazer aqui no meu usuário também eu vou ter uma relação do tipo address. Lá no finalzinho eu coloco aqui, né? Que ele vai ser do tipo hasMany.
Basicamente é isso. Eu não preciso nem colocar esse usuário aqui, eu vou colocar só o nome da classe, ele já vai entender. Então, quando eu acessar, a partir do usuário acessar essa função aqui, eu vou ter acesso direto aos endereços desse usuário, beleza? Basicamente é isso. Então eu vou dar um migrate, desculpa, é porque é preto também. Então, PA migrate. Então eu vou migrate, certo? Lembrando que esse model não vai ter uma resource, então ele não vai aparecer aqui. Tudo vai ser feito dentro do meu da minha resource de usuário, beleza? Então vamos lá fazer a nossa resourcezinha de usuário, certo? Então, né, como eu mostrei no último vídeo, eu vou fazer um negócio para melhorar a nossa visibilidade e ficar melhor, né? Como vai ter duas coisas no mesmo resource. Então eu vou vir aqui no meu resource, eu vou copiar isso aqui, né? Não, desculpa, não é na tabela, é aqui no meu formulário, certo? Eu removo isso aqui. Eu vou criar um carinha. Nesse caso aqui eu vou colocar um field set, só de boa, field set do formulário, certo? Make dele vai ser informações básicas, igual a mesma coisa. Informações pessoais, pode ser. Pessoais, beleza? Coloco aqui vírgula, coloco uma vírgula aqui. Na verdade nem precisa dessa vírgula. Vou colocar aqui, ele tem que ter um esquema. Dentro do esquema eu coloco um array e colo aquilo lá. Então basicamente ele vai estar bem formatadinho aí pra mim. A gente vem aqui, atualiza. Então tá aí, ó, informações pessoais com os campos dentro, beleza? Pra gente poder trabalhar. E logo abaixo dele, a gente vai criar outro field set. Ou então a gente pode criar um card, eu acho que é card o nome. Deixa eu ver aqui. Form Builder. Eu acho que é um card. Não, desculpa, uma seção. A gente pode criar uma seção em vez de um field set. Aí ele fica tipo mais escuro. Né? Porque o field set ele deixa só assim, ó. Ele deixa uma linhazinha ao redor. Beleza, para informações beleza. Mas quando é algo que vai ser dinâmico, né? Então eu posso colocar três, posso colocar dois endereços, posso colocar só um. Fica melhor já esqueci, uma seção. Então eu vou colocar aqui section. Só vou copiar essa palavra, colo aqui, importo. Então eu coloco make endereço, né? Eu não preciso desse cara aqui. Eu importo a section aqui, eu vou formatar o meu código, né? Só para ficar bonitinho. E aqui a gente vai começar a usar um carinha chamado repeater. Então se eu vim aqui no tipo input, né? Aqui eu tenho um form, aí eu tenho os fields, do tipo de field. Eu vou ter um cara chamado repeater, né? Ou seja, pelo próprio nome diz, eu consigo repetir o mesmo tipo de formulário várias vezes. Então, como a gente vai fazer vários endereços, então isso é óbvio que a gente vai usar ele. Deixa eu só beber um pouco de água. Vamos lá. Então eu vou copiar esse exemplo aqui, beleza? Eu vou colar aqui dentro. Desculpa formatar. Ele está pedindo para me importar, eu vou importar o repeater. Esse repeater, lembrando, é o nome da nossa relação. Então eu estou dentro de usuário, da resource usuário que está baseado na moda. Como é o nome da nossa relação? Address. Então, nada mais justo do que eu colocar o nome do meu make de address. E eu tenho que dizer que ele é um relacionado. Então eu coloco que ele é um relationship. Certo? Não preciso relacionar. Só colocando essa propriedade aqui ele já vai entender, né? Que é uma relação. Então que esse cara aqui é uma relação do meu módulo principal, que é o usuário. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer esse carinha. Certo? Então que eu não sei porque. É por causa do carinha lá, né? Então vamos lá. Eu vou colocar só aqui um label chamado endereço, sei lá, certo? Endereço do cliente aqui também. Endereços do cliente. E endereço. Não endereço único, né? Então aqui a gente vai ter street, né? Se não me engano. Street.
ele vai ser required, beleza? Aí que eu já coloco aqui, para não quebrar eu vou colocar tudo na mesma linha. Então eu vou colocar rua, eu vou ter o número, obrigado Copilot, vou ter o bairro, obrigado Copilot, a cidade e o CEP. Basicamente é isso, certo? Esse carinha eu vou querer que tenha duas colunas, mas também eu vou colocar ele como grid 2, ou seja, para ficar duas vezes, né? Tipo, em vez de ser um abaixo do outro, coloca um, aí do lado coloca outro e depois que ele desce para a linha de baixo, né? E ele vou dizer que esse cara vai ter um call span column span full, ou seja, ele vai pegar o tamanho máximo da minha coluna. Se eu voltar aqui, vamos ver se deu tudo certo. Show de bola. Nesse caso aqui, esse usuário não tem nenhum endereço, mas se eu editar, vai aparecer aqui, adicionar endereço, certo? A gente vai já traduzir essas coisinhas. Então eu vou ter rua, número, e aí se eu adicionar outro, ele fica aqui do lado, que é aquele grid lá. Se eu adicionar outro, ele desce aqui pra baixo, beleza? Então eu vou adicionar qualquer rua aqui. Então rua Serrote, número 146, bairro, sei lá, Centro, cidade São Gonçalo Amarante, beleza? CEP qualquer um. Vamos ver se dá tudo certo. Teoricamente, se eu clicar aqui é para funcionar. Salvou. Como é que a gente sabe? A gente volta aqui no MyCakeCore. A gente atualiza. Eu vou ter a tabela de address. E se eu abrir a tabela de address, eu vou ter aqui qual é o ID da tabela, qual o cliente. Então eu vou ter o cliente Joey22 e as informações daquele endereço. Show de bola. Então, teoricamente está funcionando. Beleza? Então, a gente criou a nossa tabela, recapitulando, né? Recapitulando a nossa aula aqui. A gente criou nossa resource de usuário, a gente criou a model, adicionamos só algumas coisas, por exemplo, o fone, o CPF e o tipo, né, na nossa tabela de usuário. A gente criou as nossas relações, a gente criou a tabela de endereço, né? Então todo usuário tem um endereço e a gente formatou a nossa model de user. Então se clicar em new user, eu vou ter a minha model aqui bonitinha, beleza? Então na próxima aula a gente formata os campos para ficar PTBR e a gente trava o usuário que é do tipo custom, né? Ou seja, do tipo cliente, né? Que esse Joy2 aqui é do tipo cliente, então ele é custom, para ele não acessar o nosso painel administrativo de nenhuma maneira, beleza? Então, até a próxima aula.